Essa questão está dizendo o seguinte: considere a função f cujo domínio é um intervalo fechado de 0 a 5 e que está definida pelas condições. Para 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1, tem-se f de x igual a 3x mais 1. Para 1 menor que x, que é menor que 2, tem-se f de x igual a menos 2x mais 6. Além disso, f é linear no intervalo de 2 a 4 e também no intervalo de 4 a 5, conforme mostra a figura abaixo. Linear no sentido de que isso aqui é um segmento de reta e isso aqui também é um segmento de reta, tá, pessoal? Que mais? A área sobre o gráfico de f no intervalo de 2 a 5 é o triplo da área sobre o gráfico de f no intervalo de 0 a 2. Com base nessas informações, no item A, complete o gráfico de f. Questão interessante, né? Completar o gráfico de f, porque aqui a gente tem o gráfico de f no intervalo de 2 a 5. Aí eu tenho que completar o gráfico de f no intervalo de 0 a 2. Bom, o que o problema está dizendo para a gente? Que no intervalo de 0 a 1, a lei de associação da função f é 3x mais 1. Portanto, para completar o gráfico de f no intervalo de 0 a 1, eu vou fazer o seguinte. Vou substituir o x por 0. Olha para cá, substitui o x por 0. 3 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Então significa que o ponto de coordenadas 0 e 1 pertence ao gráfico de f. 0, 1 é esse aqui, né? Pronto. Agora eu vou substituir o x por 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Então eu vou ter o ponto de coordenadas 1 e 4, né? 1 e 4. Aqui e aqui. Aqui. Pronto, como essa função f de x igual a 3x mais 1 é uma função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta. Então aqui eu vou ter um segmento de reta, né, no intervalo de 0 a 1. É esse aqui, ó. Já é a parte do gráfico de 0 a 1. Agora nós vamos considerar o intervalo de 1 a 2, pessoal. F de x no intervalo de 1 a 2 vale menos 2x mais 6. Eu vou vir aqui nessa sentença e vou substituir o x por 1. Opa, mas professor, olha só, x igual a 1 é para a primeira sentença, não está aqui embaixo. Não tem problema, pessoal. A gente substitui o x por 1 para a gente ter ideia de onde vai partir o gráfico da função f, considerando essa sentença aqui. E aí, se não coincidir aqui, a gente deixa uma bolinha aberta. Se coincidir aqui, beleza. Então, substituindo o x por 1 aqui, o que a gente obtém? Ó? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 6 dá 4. Opa! Então, o ponto de partida do gráfico de f, considerando essa sentença, é esse pontinho aqui mesmo, né? 1 e 4. Tá? Bom, e agora eu vou substituir o x por 2. Também mesma linha de raciocínio, né? 2 é definido aqui para essa sentença, né? O 2 está aqui nessa sentença. Mas aí a gente vai saber o ponto final do gráfico da função, considerando essa lei de associação. Substituindo o x aqui por 2, o que você obtém? Ó? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 6, 2. Opa, então tem o ponto de coordenadas 2 e 2, que é esse aqui. E, portanto, o gráfico de f no intervalo de 1 a 2 é isso aí. Pronto, essa é a parte A, que pede para completar o gráfico de f. A parte B, determine a área sobre o gráfico de f no intervalo de 0 a 2. Determinar a área sobre o gráfico de f no intervalo de 0 a 2. De 0 a 2, nesse intervalinho aqui, tá? De 0 a 2. A área em questão é essa área, olha, vê se você concorda comigo. Toda essa área aqui. Muito bem, muito bem. Como é que a gente pode obter a área dessa região, pessoal? Vê se você concorda comigo. O que a gente tem aqui, no fundo, é a união de dois trapézios. Olha só, eu tenho um trapézio aqui à esquerda e um trapézio à direita, tá? Então, para o item B, eu devo determinar a área desses dois trapézios aqui, a área desses dois trapézios. Qual é a fórmula que te dá a área de um trapézio mesmo? É base maior, isso aqui, ó, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Lembrando que esses dois trapézios aqui em questão, eles estão em pé, vamos dizer assim. Bom, olhando para esse trapézio da esquerda, a base maior dele é isso aqui, tá? É esse segmento que vale 4. Então, base maior, 4, mais base menor, esse segmento aqui, olha, 1, vezes a altura do trapézio é 1, dividido por 2.
Pronto, essa é a área desse trapézio à esquerda. Agora eu devo somar com a área desse trapézio da direita, né? Novamente, base maior é 4, mais base menor é esse segmento aqui que vale 2, vezes a altura, a altura é isso aqui que vale 1, dividido por 2. Então, a área vai ser igual, olha, 4 mais 1 dá 5, vezes 1 é 5 mesmo, sobre 2. E aqui 4 mais 2 vai dar 6, né? 6 vezes 1 dá 6 sobre 2. Vamos deixar assim 6 sobre 2? 6 sobre 2. E, portanto, a área pedida é 5 sobre 2 mais 6 sobre 2. Isso dá 11 sobre 2. 11 sobre 2. Pronto. Aqui, esse é o item A, melhor dizendo, esse é o item B, né? A área do gráfico de f no intervalo de quanto? De 0 a 2. Aí no item C está pedindo para determinar f de 4. No item C está pedindo para a gente determinar o f de 4. No nosso gráfico aqui, pessoal, o f de 4 é esse segmento aqui, olha. Esse aqui que é o f de 4. Que a função aqui é positiva, então esse tamanho, esse segmento aqui é o f de 4. Muito bem. Como é que nós vamos fazer para determinar o f de 4, pessoal? Usando uma informação do problema que a gente não usou ainda, que diz o seguinte, que a área sobre o gráfico de f no intervalo de 2 a 5 é o triplo da área sobre o gráfico de f no intervalo de 0 a 2. Ou seja, essa área aqui é o triplo dessa. Essa área é o triplo dessa, tá? Então, essa área aqui, olha só, essa área aqui vai ser o triplo dessa área, ou seja, vai ser 3 vezes 11 meios, ou seja, 33 meios é essa área. Como é que a gente pode computar essa área? Como é que a gente pode enxergar essa região? Essa região, pessoal, é a união de um trapézio com um triângulo. Essa região aqui, tá vendo? É um trapézio que está deitado, né? Um trapézio deitado. E esse aqui é um triângulo, tá? Como é que eu calculo a área do trapézio mesmo? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. No nosso caso, a base maior do trapézio é esse segmento que é o f de 4. Base maior, f de 4. Mais base menor é esse segmento aqui que vale 2. Vezes a altura desse trapézio é esse segmento aqui. Observe que o trapézio está deitado, tá? É esse segmento aqui que é 2, dividido por 2. Agora eu vou olhar para a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base dele é esse segmento que é 1. A altura é esse segmento que é o f de 4. Dividido por 2. Isso tem que ser igual a 33 meios. Ai, maravilha, não é verdade? Bom, todos esses dois aqui a gente pode simplificar, sem problema nenhum. O que vai sobrar aqui? Ó? Aqui eu vou fazer distributiva. F de 4 vezes 2 dá 2f de 4. Agora 2 vezes 2, 4, mais 4. Aqui vai sobrar 1 vezes f de 4, ou seja, f de 4. Igual a 33. Um pouco mais, 2f de 4 mais f de 4 é 3 vezes f de 4. Igual, esse 4 aqui vai para o segundo membro, vai ficar 33 menos 4, 29. 29. Portanto, o f de 4 vai ser quem? 29 terços. Pronto, acabou a questão. Assim, o item C, né, o f de 4 é 29 terços.